Olá, pessoal. Muito bem-vindos aí por mais uma aula de treinamento personalizado de musculação. Só vou falar para vocês mais ou menos o que nós vai cair na nossa atividade remota, tá? Da semana que vem. A nossa atividade remota está no mesmo horário da nossa aula, né? Então aí ficou tranquilo. Tá, na atividade remota, nós iremos falar, nós iremos abordar a seguinte situação. Vai ser assim, ó, variáveis biomecânicas e psicológicas da musculação, classificação dos principais exercícios da musculação, importância da estruturação de um programa de treino e estruturação de programas de treino para iniciantes que nós vamos fazer na aula de hoje, tá? Então, daí, depois das atividades remotas, aí a gente vai estar falando mais sobre intermediários e avançados. Então, colocar para facilitar um pouquinho para vocês aí, a gente vai falar só até iniciantes, tá? Então, variáveis biomecânicas e psicológicas. Então, aqui está o nosso cronograma que nós seguimos, né? É, classificação dos principais exercícios, importância da estruturação de programas de treino, tá? E também a estruturação de treino de estruturação de programas para iniciantes. Lembrando que a nossa matéria, ela é cumulativa, tá? Então, assim, vai ter várias situações que vocês vão ter que relembrar do que a gente estudou no primeiro bimestre. Então, não tem como eu dissociar a matéria, a nossa disciplina, tá? Então, assim, pode ser que vai ter alguma coisa e tal do primeiro que vocês vão ter que usar para estar conseguindo responder uma questão, tá ok? Então, por isso que é bom a gente sempre tá influenciando, porque assim, a gente analisou todas as variáveis fisiológicas, biomecânicas, psicológicas, a gente viu o sistema endócrino, a gente viu anabolismo, catabolismo, enfim, agora que a gente chegou na estruturação de programa de treinos para iniciantes. E antes disso também a gente viu qual que é a importância de eu tá estruturando um programa de treino, né? Porque de nada adianta eu saber como que monta o treino para iniciante, para intermediário, para avançado, se eu não sei qual que é a importância. E, claro, vai mudar a estruturação de acordo com o objetivo do aluno também, tá? Mas então vamos para a nossa matéria aí de em pauta de hoje, que seria estruturação de programas para iniciantes. Tá? Então, assim, coloquei uma figura aí bem típica, né? De um iniciante, tá? De um programa de treinamento para vocês estarem sabendo, para vocês estarem se familiarizando de como que vocês vão se deparar quando um aluno iniciante chegar lá na academia. Porque, tipo, aqueles alunos que estão meio perdidos, eles não sabem o que fazer, né? Não sabem o porquê que estão ali, não sabem viram muitas coisas da internet, eles vão contestar, isso é legal também, por causa que eles vão contestar bastante vocês por determinada teoria. Isso é legal, porque tem aqueles alunos que realmente querem saber o porquê que você está passando aquele exercício, por que essa sequência de exercícios, por que esse intervalo de tempo, por que eu tenho que dormir bem, e vocês vão estar aptos para responderem tudo isso aí, né? Claro, aliando todo o nosso conteúdo já que estudamos durante o ano, para a gente estar chegando aqui para o programa de treinamento para iniciantes. Então vamos lá. Vocês imaginem primeiramente um indivíduo que ele chega na academia, né, ele acha que em um mês ele vai estar do mesmo índice do que um aluno avançado. Então, assim, nós sabemos que é fisiológico isso. No primeiro mês, o que você trabalha mais são as adaptações neuromusculares e sim o desenvolvimento da força. A hipertrofia, como vimos em análises fisiológicas do exercício físico, ela vem depois do terceiro mês, né? Assim, no primeiro mês é um pouquinho e tal, mas ela vai aumentando depois, por causa que primeiro aqui a gente está falando de adaptações neuromusculares e também de força. Tá? Então, vocês vejam lá o iniciante, vocês vão se deparar com isso, tá? Por mais que você não queira passar o exercício para ele, que ele não está apto para fazer determinado exercício, talvez ele, a hora que você for olhar para o lado, a hora que você for voltar, ele vai estar fazendo o exercício sem a sua autorização, né? Mas é tudo, né, descoordenado, vai perder o equilíbrio e a respiração ela vai estar inadequada. Tá? Então, tudo isso vocês vão estar se deparando com iniciantes. O porquê que é importante nós estarmos estudando a questão dos iniciantes, primeiro. Porque quem trabalha em academia, quem
vivem em academia, quem pratica, vocês podem ver que a grande maioria dos clientes são iniciante e intermediário. Por isso que a gente tem que ter uma atenção especial para esses alunos. A hora que eles entraram pela porta de entrada da academia, a gente tem que convencer eles de que eles estão no lugar certo, eles têm que pegar confiança em vocês, tá? Porque é de extrema importância você ter aquele contato tete a tete com o iniciante, com o intermediário, ou seja, a preferência do atendimento é o iniciante. Claro, o avançado precisa, sim, precisa, você vai lá, vai ajudar, vai montar o treino e tal. Só que muitos dos avançados, eles acham que eles já sabem treinar tudo e não precisam da sua ajuda. Só que isso que vocês têm que colocar na cabeça deles, que vocês estão ali para isso, que vocês estudaram os 4 anos para isso, e vocês vão montar o treino para eles. Não é da internet que eles vão tirar nem da cabeça deles. Porque vocês sabem a fisiologia, a biomecânica, a psicologia, vocês sabem todas essas variáveis, tá, para você estar montando um treino, né? Então, assim, só que a importância inicial, vocês nunca deixem de lado o aluno iniciante, ou seja, deem uma atenção especial para eles. Por exemplo, quando chega um aluno para você e quer mudar o treino, o iniciante é na hora, tá? O intermediário, talvez você demore para entregar para ele de hoje para amanhã o treino dele, assim que ele falou que terminou de fazer aquele programa que você já tinha montado. O avançado, talvez você demore uns 2 dias, mas assim, o iniciante você tem que fazer no ato, tá? Vou estar falando para vocês durante essa aula como que vai ser feita essa montagem, como que vai ser feita essa abordagem, o que a gente tem que levar em consideração, tá? Vocês vão ver que não é tão simples como parece, tudo tem uma ciência por trás disso aí. Também, vocês vão ver, né, por exemplo, tem homens que brigam com mulheres e falam assim, se você continuar treinando assim, vai ficar parecendo um homem, né? A mulher fala, cala a boca, seu frango. Né? Mas não é assim, isso aqui são charges, né, para a gente estar descontraindo um pouquinho, tá? Porque a gente sabe que para você atingir uma hipertrofia, você atingir um corpo legal, o processo é demorado, né? Então, assim, quando a mulher entra na academia, muitos homens, né, falam assim, nossa, mulher que treina é feio, fica parecendo um homem, né? Então, vamos lá. Vejam bem uma mulher que treina, né? Não tem nada de feio aqui. É claro, gente, é claro, dependendo do nível, né, do nível do treinamento da pessoa, da mulher, como a glândula mamária que é praticamente gordura, ela pode estar perdendo peitoral também, mas isso aí no nível avançado, né? Então, assim, a gente tem que saber controlar, dosar a intensidade, o volume do treino, para daí sim estar falando isso aí, né? Só que quando vocês forem analisar fala esse tipo de comentário, né? Olha o cara que critica, né? Vocês podem ver que quem critica, quem treina, quem tem a noção do que é um treinamento, do que é um treinamento, né, que continua fazendo aquele treinamento na academia, não começou uma semana e parou na outra, né? Que é uma pessoa que sabe que realmente demora para ver os resultados, não faria um comentário desse, né? Mulher que treina é feia e fica parecendo homem. Concordo com vocês que seria aquela mulher que fica treinando, usando esteroide anabolizante, que vai para competir, sim, aí perde a feminilidade. Mas aqui nós estamos falando de pessoas saudáveis, não estamos falando de esteroides ou ergogênicos, tá? Então, assim, imagina, o que você pensa, né? Aqui uma outra figura para vocês lembrarem, vocês, né, vivenciarem um pouquinho, assim. Quando você quer usar um aparelho e você vê essa cena, né? A senhora aqui lendo um jornalzinho e tal, né? Hoje em dia não acontece muito mais isso, né? Porque as pessoas vão para a academia de realmente querer treinar. Mas aqui vocês podem pensar também que não seja só um jornal, pode ser um celular, né? Que você está lá, a pessoa tá usando o aparelho que você está querendo usar, e tá lá, pá, 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 pá. Você chega, escuta, moça, dá licença, falta muito para você terminar? Ah, sim, falta 2 séries. Pegou, virou, nem continuou e ficou lá no celular, né? Ou dá um hashtag lá para postar no Instagram, no Facebook, né? Então, assim, a gente tem que saber conversar com essas pessoas também, né? Não é simplesmente falar assim, nossa, não sei o quê, não está treinando certo. Não, a gente tem que falar, ó, né? Tem gente que está querendo usar o aparelho, né, então você poderia dar licença para a gente, ou se você poderia já, né, já deu seu intervalo de treinar, já deu seu intervalo entre as séries ou entre o exercício,
Você pode continuar fazendo favor? Beleza, então assim, tudo na educação, né, gente? Na educação tudo se acerta aí. E também temos aquelas pessoas que elas chegam na academia e elas falam, e elas têm medo de ganhar músculo. Elas acham que elas vão ficar musculosas de uma hora para outra. Nós sabemos que não é assim, que a construção muscular ela é um processo lento, gradual e demorado, né? Então, às vezes o aluno chega lá, não sei o quê, mas eu não quero ganhar tanto, não quero ficar tanto musculoso. Vai falar, meu amigo, esse processo, ele é lento, né? Ele é lento, ele demora para você conseguir uma hipertrofia legal no teu corpo. E outra, você pode dosar a intensidade e o volume do treino. Então, você fala para o aluno, não, você pode ficar tranquilo e nós vamos, sempre você vai estar analisando no espelho, na sua roupa, e a hora que você achar que estiver ficando demais ou de menos, você pode estar falando, né? Só que vocês sabem que quando a pessoa ela pega gosto pela atividade física, aí esse pensamento todo dela já vai por água abaixo, né? Então vamos lá, o que, que seriam alunos iniciantes? Iniciantes são aqueles alunos que não têm experiência nenhuma em treinamento resistido com pesos, tá? Ou que não praticam por um tempo suficiente para rever as adaptações durante o período anterior do treinamento. Ou seja, um aluno iniciante, ele é aquele aluno que está um mês parado? Não, ele não volta para o nível inicial novamente. Né? Ele vai fazer um treino de readaptação, só que não precisa voltar naquele treino alternado por segmentos que nós vamos falar hoje, né? Aquela desde o comecinho, não, porque como ele já é treinado, né? O nosso corpo ele teria aquela memória muscular, onde é que você consegue readaptar, desculpa, readaptar de uma maneira mais rápida do seu organismo, né? Ele vai pegar uma resistência cardiorrespiratória mais rápida também. Agora, do aluno iniciante, então seria assim, quando não tem experiência nenhuma, ou quando está, tipo, mais de meses parado, aí sim ele vai voltar para ser um nível iniciante. Claro, se ele não quiser lesionar alguma articulação, né? A gente tem que passar todo por aquele processo readaptativo. Então, por exemplo, uma pessoa que estava treinando e ficou parado 5, 6 meses. Sim, a gente vai ter que voltar para o nível inicial. Tá? Então, seria mais ou menos por aí. Quais são os documentos necessários para você praticar a musculação? Tá? Agora eu vou falar para vocês um pouquinho do que a gente precisa para um aluno iniciante, o que é importante. Primeiramente, é a anamnese. Tá? A anamnese, o que seria ela? A anamnese é um questionário, é uma entrevista, onde que o profissional da saúde vai falar com o seu cliente, aluno ou paciente, né? Diferentes perfis. Né? O cliente vem aquele lá que quer comprar o seu serviço, o aluno é aquele que vem quer aprender com você alguma coisa, e o paciente é aquela pessoa que espera e diz amém para tudo que você fala, né? Que você é o médico dela ali. Tá? Então, assim, na anamnese você vai descobrir muita coisa desse indivíduo. Tá? Você vai determinar o nível de aptidão e conhecimento do aluno, né? Quais são os anseios dele, o que ele está querendo com a atividade física, só desenvolver o corpo, só desenvolver a mente. Vai ter um direcionamento onde você vai estar diagnosticando aspectos que vão auxiliar na prescrição do treinamento. Tal como o avaliador ele tem que estar preparado para fazer uma anamnese, tá? Da onde que você vai estar controlando a sua ansiedade, a sua memória. O aluno, muitas vezes, ele é inibido, tá? Então, o avaliador, ele tem que praticar essa desinibição, né, do aluno, porque, por exemplo, é claro, se chegar uma pessoa, né, mais formal, assim, tal, eu vou utilizar os termos técnicos com ela, mas às vezes chega aquela pessoa bem tímida, você tem que deixar ela mais à vontade, né? Também tem que levar em consideração os aspectos socioculturais desse indivíduo. Você tem que conhecer os objetivos do aluno. O que ele quer ali na academia? Ele quer hipertrofia? Ele quer emagrecimento? Ele quer só trabalhar para a saúde dele? Ele quer treinar só para a saúde dele? Ele quer passar o tempo? Ele quer lazer? O que ele quer com a academia? Tá? Porque nós temos que atingir o objetivo do aluno. O que nós achamos é uma coisa, o que ele quer é outra. Tá? É a partir do momento que claro, tem aquelas situações corriqueiras, tal como, às vezes vem um indivíduo com sobrepeso e ele quer hipertrofiar, né? Aí a gente tem que usar o jogo de cintura e tentar
atingir o objetivo dele, claro, mas colocando o que a avaliação corporal pediu, né? Então, assim, mas primeiro, sempre, quem tem a razão é o cliente. Então, se ele está pagando, a gente tem que atingir o objetivo dele, certo? Conforme vocês forem conseguindo, tendo a confiança desse aluno, desse cliente ou desse paciente, aí sim você pode impor algum pensamento seu, você pode impor alguma prática sua. Você também tem que saber, além dos objetivos do aluno, tem que saber os hábitos alimentares, porque de nada adianta você montar um treino mirabolante para ele, se ele chega na academia e não comeu, ou se ele não faz uma boa alimentação, ou se ele come uma vez no dia, né? Você tem que saber os hábitos alimentares dele. Lembrando que, né, na nossa situação, é importantíssimo você, claro, dependendo do objetivo, né, dependendo da estratégia que você vai utilizar, você comer antes e depois do treino, por exemplo, para uma hipertrofia, né? Nada adianta você chegar lá querendo hipertrofia, seu treino está bom, né, seu treino está bem elaborado, só que você não comeu nada para te dar um substrato energético. Você vai pegar energia da onde? Da própria musculatura. E ao invés de você ganhar musculatura, hipertrofiar, você vai diminuir. Da mesma forma que eu digo para vocês depois do treino. Se a pessoa não for fazer uma alimentação no pós-treino, o que vai acontecer? Ela precisa de energia para estar repondo o que ela gastou durante o treino. Então, ela vai consumir da própria musculatura, tá? Então, assim, tem que ter os hábitos alimentares bacana, porque tudo influencia. Eu digo sempre que é 50% atividade física, 50% alimentação. Se você não faz um, não faz outro, o resultado ele não vai ser satisfatório, né? Tem que analisar os costumes das pessoas, né? Porque assim, se a pessoa ela não gosta de fazer determinado exercício, você vai lá, vai deixar ela na marra, ela fazendo exercício físico, lá, né? Tipo, a professora não gosta de fazer aquele exercício por causa que eu fico com o bumbum para cima. Poxa, então não vou passar ele, né? Ela tem o costume, ela é mais reservada, né? A pessoa ela é um pouquinho mais reservada, então não vou passar aquilo lá, vou passar um outro que pode estar condizendo com esse tipo de, de musculatura, né, que ela vai trabalhar. E também tem que estar analisando a disponibilidade do indivíduo. Nada adianta também eu estar montando um treino onde que eu passo para ele 5 vezes na semana o treinamento e ele só me aparece 2. Nada adianta que eu coloque um volume de treinamento para ele de 1 hora de treino, só que ele só tem 20 minutos, só que ele só tem 30 minutos. Então, por isso, tudo isso, gente, tudo isso eu vou estar descobrindo em uma anamnese. Tá? Essa que é a importância da anamnese. Então, assim, né, então eu vou trazer um exemplo para vocês de como que eu posso estar sabendo de várias dessas questões aqui que eu mencionei para vocês. É claro que por exemplo, não vou diagnosticar tudo, mas isso aí você vai estar diagnosticando que é na próxima etapa, que seria a entrevista pessoal. Tá? Então, por exemplo, antes do aluno fazer a avaliação, antes do aluno fazer a avaliação corporal, tá? Então ele passa por todas essas etapas, tais como a anamnese, que estamos falando, terminou a anamnese, vai fazer a entrevista pessoal, fez a entrevista pessoal, passou pela avaliação corporal, e aí a montagem de treino. Ah, mas eu preciso ter uma avaliação corporal para estar elaborando o treino? Não, não é obrigatório, mas é necessário, sabe? Então, assim, tipo, quanto mais dados a gente tiver do indivíduo para a gente estar montando um treino para ele específico, melhor ainda, né? Então, mas não é obrigatório, por causa que, se for obrigatório, pode ser que seria uma barreira para o aluno entrar na academia, né? Porque, assim, muitas vezes fala, eu não quero fazer avaliação. Poxa, você não quer, não quer, não faz, então, né? Mas é interessante fazer a avaliação corporal. Tá, então vamos lá. Vou pegar um exemplo para vocês, uma anamnese, tá, que utilizamos na academia. Então, geralmente, como é que é? Eu vou falar para vocês como é que é o nosso esquema. Enquanto que uma pessoa está fazendo a avaliação corporal, enquanto tem outras pessoas que estão esperando o horário dela para fazer a avaliação corporal. Já deixamos um documento, tá, uma anamnese, para ele respondendo ali com caneta mesmo, tal, sentado. Como ele está esperando mesmo, né, está ali gastando tempo, está preenchendo a anamnese dele. Beleza. E essa anamnese que ele está preenchendo a caneta, respondendo o questionário, tá, ele está fazendo sozinho por si só. Depois que ele for para a entrevista pessoal, muitas respostas elas podem mudar. Tá? Então, assim, na anamnese,
Tá? Eu vou ler aqui para vocês essa anamnese, como é que utilizamos. Vamos lá. Cada pessoa possui um determinado tipo de metabolismo, alimentação, suplementação, fase de treinamento e estilo de vida único. Então, para que consiga fazer uma indicação direcionada aos seus objetivos e para que você tenha resultados máximos unindo estilo de vida ao seu treinamento, preciso antes de algumas informações. Elas são nome completo. Gente, nome completo, eu vou falar aqui para vocês, porque cada linha, cada pergunta aqui é mais importante do que a outra. Eu preciso saber o nome completo do meu cliente. A hora que ele entrar, eu vou pegar a folha e vou chamá-lo pelo nome. Opa, ô João, tudo bem com você? Né? Não vou falar, e aí, chefe? E aí, mano? E aí, brother? Não, né? Seja uma maneira mais formal para você estar atendendo o aluno. Claro, você tem que deixar o aluno à vontade. Se chegar alguém que tem um perfil diferente, aí você pode usar gírias, essas coisas assim, né? Mas dependendo do perfil do cliente. Então, assim, vocês têm que saber que cada um tem um estilo de vida único, né? Um estilo de vida, né? Que você tem que saber como você pode falar com determinada pessoa a fim de procurar segurar esse cliente para você. Data de nascimento, qual a sua idade em anos, tá? Vocês estão fazendo TCC, tá? Um exemplo aí de anamnese de academia, tá? Se quiserem também, por exemplo, a Karina do projeto lá quiser acrescentar alguma coisa, né? Seria interessante. Profissão, tá? Por que eu preciso saber qual que é a profissão do indivíduo? Preciso saber qual que é a profissão para eu saber qual que é o estilo que ele trabalha, né? Quantas horas por dia ele trabalha, se ele trabalha mais tempo sentado, se ele trabalha mais tempo em pé, se ele é um potencial aluno meu de personal trainer, né? Dependendo da profissão, a gente sabe também, né, que a pessoa possivelmente pode contratar ou não, tá? Questão de quantas horas você trabalha diariamente, se é 6, se é 8, se é 10, se é 12, se é 14, né? Ou se a vida dele é corrido, mal dorme, tá? Quantas atividades você desempenha no trabalho? Sentar na cadeira, caminhar, levantar ou carregar peso, dirigir, ficar em pé. E aqui tem a opção de outros ou quais, onde é que ele mesmo vai preencher, né? Então, às vezes, né, o indivíduo ele carrega bastante peso durante o exercício físico, durante o trabalho dele, né? Talvez o serviço dele seja pesado, talvez o serviço dele seja mais leve, aonde que ali também você vai estar diagnosticando várias situações, tal como aqui uma pesquisa de marketing, como você soube da existência da academia, indicação, site, Facebook, fachada, Instagram, parcerias, né? Aqui eu posso saber qual que é o marketing que está dando mais certo. Por que esse indivíduo ele entrou na academia, né? Como que ele ficou sabendo da academia? Ah, foi um amigo dele que chamou? Ah, foi o site da academia? Foi as redes sociais? Enfim, perguntar para ele se ele tem algum vício. Algum vício, eu digo tais como cigarro, doces, café, refrigerante, massas, e eu peço sempre para descrever a quantidade, por quê? Porque eu falo, a hora que pergunta se ele tem algum vício e tal, ele pode falar, eu tenho vício com café. Beleza, mas quanto que você toma de café por dia? Ah, eu tomo uma xicarazinha assim. Não, então não é vício, né? Se for mais de 1 litro, aí sim é um vício, você pode ser considerado como um vício, né? Agora, por exemplo, cigarro todo dia, claro que é um vício, né? Cigarro toda semana é um vício, tá? Então, dependendo da quantidade e qual que é o malefício que faz, né? Então, por exemplo, se o café for uma quantidade ideal, poxa, vai até ajudar a estimular um pouquinho, né, o metabolismo desse indivíduo, tá? Se ele apresenta algum tipo de saúde, tais como gastrite, desconforto intestinal, hipertensão, colesterol, diabetes, hipohipertiroidismo, fibromialgia, asma, rinite, que são problemas, né, respiratórios, e se é algum problema de insônia, quantas horas por dia que ele dorme, né? Para eu também estar conversando com ele, explicando qual que é a importância do sono, né, dele estar dormindo, o que significa ele estar dormindo, descansando, colocando todo aquele jogo hormonal que vimos aí nos sistemas fisiológicos do corpo humano, né, que é interessante ele ter esse descanso, porque muitas vezes ele acha que não é interessante ter esse devido descanso, né, mas nós sabemos que é muito importante. E tal como, para que adianta eu saber se ele é hipertenso ou não? É interessante eu saber se ele é hipertenso ou não? Por que é interessante eu saber isso? O que vai mudar no meu treinamento? Gente, vamos lá, é uma pergunta que eu faço para vocês. O que vai mudar no meu treinamento se eu souber se ele pertence ou não? Vai mudar alguma coisa? A intensidade.
Isso aí, a intensidade é um deles, né? E também até mesmo além da intensidade, o próprio exercício físico que você for passar. Porque, por exemplo, para você passar um supino no banco declinado, né, que já comentamos em sala de aula também, onde que a cabeça dele fica para baixo, né, o corpo dele fica declinado, traz a barra lá no peito. Se ele for hipertenso, ali só o exercício físico por si só aumenta a pressão arterial, certo? Agora imagine você fazendo num banco declinado, quanto que vai aumentar a pressão desse indivíduo, né? Então ali já pode estar ocasionando algum probleminha cardiovascular ali simplesmente com. Então, por isso que é importante nós sabermos isso aí, tá? Eu não coloquei aqui, tá, coloquei aqui também diabetes, né? Porque se o indivíduo tem diabetes, qual que é a orientação? Né, dele ter sempre um docinho, uma balinha, porque a gente nunca sabe como é que se ele pode ter uma crise diabética ou não. Se ele tem alguma restrição para exercício físico, tais como lesões, problemas ortopédicos, tipo fibromialgia, dor, artrite, tendinite, bursite, tá? Então, esses it aí são tudo inflamação, tá? Nos últimos tempos, você sofreu algum acidente ou lesão osteomuscular? Se sim, descreva o que aconteceu. Se ele teve alguma torção, se teve algum entorse, o que que aconteceu, né? Em qual articulação que foi, quais exercícios eu preciso. Isso aí faz quanto tempo, né? Faz quanto tempo? Se faz tanto tempo e ele está já com essa articulação recuperada, beleza, a gente já pode progredir no treinamento também, tá? Quantas vezes por dia que a pessoa se alimenta? É com qualidade? Eu até coloquei aqui, ó, seja verdadeiro. Quantas vezes por dia que ela se alimenta? Duas, três, quatro, cinco, seis, 10? É com qualidade? Beleza. Aí fala assim, mas você. Aí depois da entrevista pessoal, vocês vão ver, daí sim que a gente tem que contestar tudo que ele escreveu. Por exemplo, se perguntar, é com qualidade? É. Você come muita gordura? Não, não, beleza, você coloca óleo para você estar fazendo a sua carne, preparando a carne, sim, mas quantos litros de óleo vai por mês na sua casa, para sua família? Vai uns 2. Aí você já vê se é com qualidade ou não, né? Então, assim, essa entrevista pessoal, você tem que estar contestando tudo o que ele fala, a veracidade dessas informações, tá? Você utiliza medicamentos ou suplementos alimentares? Se sim, quais? Teoricamente, a gente precisa saber tudo que ele tá ingerindo, desde medicamentos, suplemento alimentar ou não, né? Se ele, por exemplo, o indicado seria para iniciante nem pensar, né, no suplemento a princípio, né? Seria só depois de determinado período de treinamento e onde é que o indivíduo tem uma fase de treinamento considerável, aí sim seria indicado mais suplementos alimentares. Por quê? Mas a maior parte das pessoas chegam na avaliação, sala de avaliação para professor, mas o que eu preciso tomar para desenvolver mais rápido? Gente, eu falo, vai na raça. Tá? Suplemento alimentar, como o próprio nome já diz, é para você suplementar a sua alimentação. É algo a mais, algum nutriente, algum mineral, alguma coisa que o seu corpo está precisando. Ou se você não tem tempo também para se alimentar, beleza, aí sim entra o suplemento alimentar. É melhor você suplementar do que você ficar sem comer. Eu digo, eu sempre faço esse link, né? Porque o cachorro de raça come ração, não é verdade? Então, seria mais ou menos assim: o suplemento é bom? Ele é bom, só que se você sabe usar ele corretamente, na dose correta, no horário correto, porque se você for, por exemplo, superdosar, você vai simplesmente eliminar ele, seja pelas fezes, seja pela urina, seja pelo suor. E se você está suplementando agora, de início, logo de início, porque o que você for fazer agora de início vai dar resultado. É aquela coisa, vai dar resultado. Qualquer coisa que você for fazer com o aluno vai dar resultado. Guarda essa carta na manga. Deixa esse suporte para depois, para mais tarde. Veja primeiro se o seu aluno vai se adaptar ao exercício físico, se ele vai continuar treinando com você, se ele vai treinar 4, 5, 6 meses. Opa, beleza, fez uma avaliação, fez outra, aí você viu que ele parou de desenvolver. Aí sim que suplemento seria alguma alternativa, tá? Seria alguma alternativa. Não é uma alternativa. Há quanto tempo e quantas vezes por semana a pessoa vai treinar, ou está treinando, ou vai treinar? Por quê? Por que eu quero saber isso? Porque eu quero saber qual que é o treino que eu vou montar para ela.
Porque se ela for vir só uma vez na semana, por que eu vou montar um treino de 4 vezes na semana? Né? Então, isso é muito importante. Qual atividade que ele vai estar praticando na academia? É musculação, é ginástica, é spinning, é pilates, é cross ou é outra coisa? Né? Preciso saber qual que é a atividade que ela vai praticar e qual que é o objetivo. Se é hipertrofia, se é emagrecimento, se é só o condicionamento físico, a resistência, se é saúde ou entre outros, né? Com essa modalidade. Só que nós sabemos muito bem que é gostoso traçar objetivos. É emagrecer, é quanto, é hipertrofiar, é quanto, é quantos quilos, é quantos por cento, porque a saúde, gente, sabemos que a saúde é consequência. Não tem como eu vou lá na academia, eu quero treinar a saúde. Não, isso é consequência. Tem que colocar um objetivo, tem que colocar um objetivo. Ah, eu quero chegar aonde? Porque eu estou aqui, eu quero chegar aonde? A saúde é consequência, gente, a gente sabe disso. Qualquer exercício físico que a gente for fazer vai melhorar a nossa saúde. Vai melhorar o transporte de nutrientes, vai melhorar a oxigenação. Tá? Então, por isso é importante. A pessoa quer trabalhar, quer ver, veio, quer trabalhar a saúde. Ah, ok. Mas entra na mente dela, conversa com ela. Mas assim, o seu corpo, você não quer que mude um pouquinho aqui, um pouquinho ali, porque a saúde é consequência. Qualquer esporte, se você se mexer, vai ser saúde. Se você for caminhar, se você for ativo, se você for jogar bola, vai ser saúde. Né? Então, saúde é fácil. É bom a gente traçar objetivos, metas, para daí estar alcançando, colocar essa pulga atrás da orelha do indivíduo, né? E desafiá-lo a atingir as metas. Né? Sabemos aí na sala que tem gente que tem programa de emagrecimento, é legal, gente, colocam metas, tá? Temos que atingir metas, é isso aí, tá? E outra, é uma competição sadia, né, gente? Por exemplo, tem competição disso, competição daquilo. Poxa, a competição sadia, exercício físico é um vício? É um vício controlável. É um vício controlável. É o melhor vício que tem. É um vício controlável. Tá? E, e além disso, pratique alguma outra atividade física, porque a gente tem que saber que ele não está ali só com nós o tempo inteiro. Se ele faz esporte, faz natação, faz caminhada regularmente, ele faz alguma outra atividade além da academia que ele vai fazer, beleza, vai vir fazer musculação com nós, tá ok. Mas ele faz caminhada fora? Se ele faz caminhada fora, não tem por que eu passar caminhada para ele na esteira. Concorda comigo? Né? Então, por isso tem que saber qual que é a frequência, há quanto tempo que ele faz essa atividade. E também perguntar para o aluno qual o nível que ele acha que ele se encontra. É nível iniciante, nível intermediário ou nível avançado? Mas a partir daí é você que vai taxar, né, qual o nível que ele está. Né? Se possui alguma condição médica ou problemas que não foram mencionados, né? Porque assim, né, eu fiz várias perguntas, mas pode ser que alguma pergunta que eu fiz que eu não fiz que ele tenha, né? Então, por isso essa pergunta ali. Tá? Então, assim, caso você tenha uma informação para acrescentar, não foi perguntado nesse questionário, favor registrar abaixo. Aí eu deixei aqui, ó. Por exemplo, deixa aí 2 linhas, porque senão ele vai relatar os problemas psicológicos dele, vai escrever um monte, né? Mas deixa aqui o espaço suficiente para ele estar falando, seja bem objetivo, né? Os meus orientandos no meu TCC sabem que eu gosto que vocês sejam bem objetivos, só que o que importa é a qualidade do que vocês escrevem, o que vocês falam, não importa a quantidade, né? E aqui vai colocar a data, né, o mês e a assinatura do aluno, porque daí ele assinou um documento. Essa ficha de anamnese é um documento, tá? Aonde que todo documento a pessoa ela acaba dando mais valor para ele. Né? Então, é por isso que é interessante tá, o aluno assinar depois no final e ele saber de que ele está sendo avaliado, né? Isso aí é um processo da etapa da academia que está passando com ele. Passando a anamnese, tá, finalizamos a anamnese. O aluno preencheu todo aquele documento, tal. Opa, agora eu abri a porta lá da salinha de avaliação e falei para ele entrar. Ali é a entrevista pessoal. Você vai procurar contestar tudo que ele escreveu para saber se é verdade ou não. Você vai ver o que ele vai relatar. Duvide do que o aluno relata. Faça perguntas. Então, assim, por exemplo, você se alimenta bem? Ah, sim, eu alimento bem. Mas quantas vezes por dia você se alimenta? E o que você come? Né? Por que você come isso? Então, assim, ficar fazendo as perguntas, procurar questionando ele. Só que, claro, você não quer jogar ele contra a parede.
né? Você não quer jogar ele lá embaixo, né? Você tem que dar dicas de um bom amigo. Tal como nós não somos, por exemplo, eu falei da alimentação, hábitos alimentares, nós não somos nutricionistas, mas nós podemos dar dicas de alimentação, né? Às vezes o indivíduo, logo quando ele adentrou na academia, talvez ele precise de algumas dicas, né? Porque só pelo fato dele entrar na academia, ele já está quebrando gelo. Pensa no aluno iniciante, tá? Só pelo fato dele entrar na academia, ele está quebrando gelo, né? Já está saindo da zona de conforto dele, está saindo da rotina dele. Imagina se eu falar para ele, não, você precisa ir no nutricionista. Aí vai quebrar duas. É difícil, esses alunos, assim, eles desistem rápido, tá? Então a gente tem que ir aos poucos, né? E a indicação de nutricionista, tá? É muito interessante vocês fazerem parceria com o nutricionista também, tá? Para estar indicando, aí já combina uma porcentagem para vocês pegarem lá de cada aluno indicado, tá? Isso aí tudo nós vamos falar no quarto bimestre sobre gestão e empreendedorismo também, tá? Façam parcerias e indicar, claro, é muito bom indicar como amigo, só que tudo tem um retorno também, né? Tem aquelas amizades que elas são bastante rentáveis, né? Então é interessante vocês estarem fazendo essa indicação, né? No começo vocês fazem dando algumas dicas e tal, e depois vocês façam a indicação de nutricionista, talvez depois até mesmo, né, de alguns meses de treinamento, tipo, ó, fez avaliação, tal, tal, e é uma carta na mão que vocês têm também, porque começou nutricionista e vai ser algo mais programado, né, para o aluno estar fazendo também. Físico, claro. Então, aqui, né, eu coloquei essas figuras aqui, basicamente, para que você, é uma entrevista mesmo, tá? Onde está você e está o cliente aqui, tá? Onde você vai estar contestando as respostas dele e tal, e vai estar pressionando ele para estar falando a verdade. Claro, e, né, você vai estar usando o seu joguinho de cintura para ele se sentir bem à vontade e tal, e estar conseguindo falar para você. Porque se ele não se sentir à vontade, ele vai falar praticamente nada, né? Ele vai ficar bem inibido ali na sua frente. Agora, da avaliação corporal, gente, passou da entrevista pessoal, tá? Então, assim, ele fez a anamnese, escreveu tudo lá, o que ele tinha que fazer e tal, beleza. Foi para avaliação, foi para a entrevista pessoal. Conversei com ele e tal, uns 10 minutinhos, né? É claro, você não pode deixar se estender isso aqui também, tem que ser bem direto e objetivo, né? Porque tem o outro lá fora da sala de avaliação esperando também. Então, assim, coloca um objetivo de tempo que você tem o máximo para conversar com a pessoa, porque tempo também é dinheiro, a gente sabe disso, né? Então, aqui essa entrevista pessoal, é claro que não é em uma vez que você vai conversar que você vai descobrir tudo, né? Mas você vai descobrir boa parte, tá? E, claro, depois de ser feita a anamnese, entrevista pessoal, avaliação corporal, você vai passar as informações para o instrutor que for montar o treino, se não for você, claro. Tá? E para avaliação corporal, não vou estar falando sobre avaliação corporal, como ela é feita, mas eu vou só, vocês já tiveram a disciplina, né? Mas eu só vou dar uma relembrada aí, tá, dos métodos de análise da avaliação corporal. Temos os métodos diretos, indiretos e os duplamente indiretos. Nos métodos diretos, temos a dissecação macroscópica e a extração lipídica, né, que é um método direto, que ele seria o mais fidedigno, só que como é que eu vou dissecar, né, o corpo, né? Como é que eu vou fazer uma extração lipídica? Tem que ter os equipamentos e tal, e essa dissecação também, quando, né, a gente está falando de cadáver, para ver como é que ele, né, a quantidade de gordura, de massa magra, enfim. Métodos indiretos, métodos bioquímicos, tais como espectrometria, hidrometria, ativação de nêutrons e excreção da creatinina. Temos aí, para composição corporal, DEXA, radiologia, ultrassom, ressonância magnética, tomografia computadorizada, pesagem hidrostática, pletismografia. Aqui eu vou chamar a atenção de vocês do DEXA, tá? Que seria a densitometria através da absorção de raio-x de dupla energia. Então, onde é que o corpo ele passa, né? Isso aqui, gente, eu estou trazendo para vocês esse exemplo por causa que é o padrão ouro, tá? É o mais fidedigno que nós temos, tá? Aonde que podemos acreditar realmente que ele está escaneando o indivíduo, tá? Esse aparelho passa aqui, ó, o DEXA, ele passa escaneando o indivíduo, tá? E aqui, ó, vocês vejam bem como é que ele passa os resultados. Quanto mais amarelinho, mais gordo é, tá? Quanto mais azul, mais o tecido rígido ele tem. Tá? E aqui, o mais rosinha seria a musculatura. Então, vejam bem, quais são as partes do corpo que ele mais tem gordura, esse indivíduo aqui, ó?
aqui do ladinho do quadril, né, na suprailíaca, aqui do ladinho do abdômen, um pouquinho acima né, da cintura, tá? Nas regiões adutores da perna, panturrilha tem um pouquinho, tá? Então aqui você consegue ver pelo DEXA, tá? O que o DEXA ele quer? Ele quer medir a densidade da massa magra, o músculo, né? Para ver qual que seria a densidade, gordura e óssea do corpo inteiro, e em distribuições específicas, vejam bem, porque além dessa imagem, ele dá certinho, né, descrito aonde que está, o que ele precisa melhorar, ele dá até também se falta algum mineral, né, se falta algum nutriente para o corpo, onde é que você também pode estar mexendo até na alimentação, enfim, a radiação utilizada no exame é muito baixa, tá? Então, sendo muito inferior comparado a exames radiológicos convencionais, inferior a 2 dias de exposição à radiação natural, por exemplo, sol, equipamentos eletrônicos, presente no meio ambiente. Então, ela é bem tranquila de ser feita, ela é bem segura, tá? O aparelho ele realiza o escaneamento de aproximadamente 10 minutos, tá? Onde é que ele vai, volta, e aí sai para você praticamente um xerox do indivíduo, como é que está a composição corporal dele. E também temos os métodos duplamente diretos, tá? Que seriam os mais utilizados em academias, que são a impedância bioelétrica e a antropometria. A antropometria é o quê? A espessura das dobras cutâneas. Vamos lá. Aqui temos da avaliação corporal, continuando aqui, ó, da impedância bioelétrica. Ela pode ser chamada de impedância bioelétrica ou bioimpedância. Vejam bem essa figura aqui, ela pode ser bipolar ou tetrapolar. O que se diferencia uma da outra? Uma que você coloca os pés aqui, tá? E segura com as mãos aqui. Vai passar uma onda, tá? Uma radiação, onde vai estar analisando quais são as composições corporais que você tem, se tem mais gordura, se tem mais massa muscular, vai dar depois no final, tá? A maioria delas são porcentagem de gordura e a massa muscular em quilos, tá? Então, assim, tem aquelas bioimpedâncias que elas são só de pé, né? Que você coloca só o pé, que elas são as mais simples, né? Que você sobe, tá? Você coloca só o pé ali e aí ela faz todo esse escaneamento, da onde que ele vem subindo, né, as rodas aqui, sobe, tá, e vem mais ou menos nessa região aqui, tá, bem. E aí desce, tá? Ou seja, ela não mensura daqui para cima. E temos aquela outra que já é tetrapolar, que você coloca os pés e coloca a mão, tá? Você apoia aqui, são os 4 eletrodos. Essa sim passa a onda por aqui, passa a onda por aqui, e aí você pode ver que completou o corpo. Mas também temos aquela que pega só de mão, né, que você segura aqui. Então, essa, da mesma forma, vem a onda aqui, vem mais ou menos até na metade do tronco e volta. Tá? Então, vocês veem que cada uma delas tem essas particularidades, tem os seus... Claro, nada é perfeito, né? Então, tem os seus viés. Então, ou seja, qual seria o ideal? O ideal seria aquela tetrapolar, que tem tanto no pé quanto na mão, né? Tal como está aqui na figura. Essa daqui seria a ideal para estar fazendo. A só de pé, professor, ela é ruim, então? Não é fidedigna, não é muito confiável, tá? Mas assim, é bom você tá, é um instrumento que você tem, claro, e é mais barato, mais em conta, né? E até, na maioria das vezes, a gente utiliza mais essa bioimpedância, porque a bioimpedância, o que seria? Uma condução elétrica indolor de baixa intensidade, tá? Então, assim, não vai machucar o indivíduo, não vai nada, né? Mas, assim, tem também, tá, as recomendações, tais como tem que estar com roupa de ginástica, a pessoa ela tem que ingerir líquido, né, antes de você, para auxiliar na impedância, né, para nessa condução elétrica, né, por causa que tem muitas pessoas que falam que não pode beber água antes de fazer isso aí. Claro que deve, por causa que ajuda nessa condução elétrica. Tá? O que você não pode tomar, por exemplo, é café, você não pode tomar líquido com gás, né, álcool, ingerir álcool, ou medicamentos diuréticos, porque isso aí sim vai influenciar na condução elétrica, tá? E também, por exemplo, a pessoa tem que ficar pelo menos 4 horas em jejum. Nós, nas orientações, já passamos também
orientações para as pessoas ficarem 6 horas em jejum. Porque a gente sabe, né? O brasileiro, como que é brasileiro, né? Ele gosta de fazer coisa que não é certo. Também é indicado você ficar 2 dias antes sem tomar nenhum medicamento diurético, tá? Você tem que ficar. Por que você tem que ficar em jejum, professor? Claro, porque se você for fazer, por exemplo, a biometria, a circunferência de cintura, abdômen, enfim, vai dar aquela distensão, vai parecer que está maior. E além de que, quando você for fazer a impedância bioelétrica, pode confundir como se fosse gordura, tá? Então, isso dali tem que ter essas orientações antes de fazer a impedância. Tá? Então, Jefferson, no seu projeto, isso dali também, essas orientações para você fazer a impedância, eu acho que é válido também você estar incluindo no seu projeto, tá? Desde o tempo em jejum. As mulheres, elas não podem estar no período menstrual também, tá? Porque, queira ou não queira, elas vão estar mais retidas, então vai superestimar o percentual de gordura delas. Tá? Então, assim, tem várias instruções para avaliação corporal que vocês têm que seguir, tá? Porque senão vai dar erro nessa avaliação corporal. Tá? Mas vamos lá, que a nossa aula não é de avaliação corporal, né? E nela você vai estar vendo a massa gorda, a massa livre de gordura, e é claro, a composição corporal, ela pode desenvolver as doenças crônicas não transmissíveis, tais como hipertensão, diabetes, colesterol, tá? E também temos aí as dobras cutâneas, tá? As dobras cutâneas, o que significa? Você tem que ter um avaliador, adipômetro e a fórmula, tá? O avaliador, o adipômetro, tá? Que você vai fazer as pregas cutâneas, e você tem que ter uma fórmula preditiva de quanto que vai dar o percentual de gordura. Por isso que eles são chamados de métodos duplamente indiretos, tá? Por causa que eles não dão um percentual já exato para você, são equações preditivas que você vai estar atingindo o percentual de gordura, né? Vai estar sabendo qual que seria o percentual de gordura. As dobras cutâneas, elas são medidas para avaliação de gordura corporal. Esses resultados são aplicados por diversas formas, protocolos para definição do percentual de gordura. Esse percentual de gordura é exato? É fidedigno? Ele se aproxima muito, tá? Por exemplo, eu faço questão de alunos meus que fazem avaliação, né, em alguns outros lugares aí com nutricionista ou próximo no consultório médico, que fazem com a bioimpedância. Eu sempre falo para eles trazendo resultado para a gente comparar com a minha avaliação. Gente, não dá, né? Claro, você tem que ter a devida prática para fazer, mas não dá diferença muito grande, tipo assim, questão de menos de 1%, sabe? E vocês sabem o valor de uma máquina dessa, né? Não é qualquer um que pode estar adquirindo. Tá? E qual que seria a diferença entre esse DEXA, que eu comentei com vocês, e a impedância bioelétrica? A densitometria, que é o DEXA, ela utiliza a radiação para estar avaliando os níveis da composição corporal. Já a bioimpedância, ela calcula a água corporal total para estimar a massa corporal magra e gordura corporal. Tá? Então, vocês vejam, ela calcula outra variável para calcular a outra. Então, pode superestimar a impedância bioelétrica, ela pode superestimar o percentual de gordura em indivíduos que estão abaixo do peso, e ela pode subestimar os indivíduos que estão em obesidade. Então, ou seja, a pessoa que está gorda pode ser que ele jogue o percentual de gordura lá embaixo, e a pessoa que está magra pode ser que ele coloque lá em cima. Tá? Então, assim, isso pode estar acontecendo também na bioimpedância. Temos os bioimpedâncias que têm marcas que têm marcas um pouquinho piores, inferiores. Qual que é a vantagem e a desvantagem de eu estar utilizando esses métodos duplamente diretos, tanto a bioimpedância quanto as pregas cutâneas? Tá? São baixos custos, não são invasivos, são indolores, fácil você estar aplicando, os resultados eles são rápidos, né? Claro, se você for bem aplicar, né, nas fórmulas também. É portátil e livre de radiação. Ele vai te dar também o IMC, a relação cintura-quadril, circunferência da cintura, a espessura das dobras cutâneas e o percentual de gordura. O fracionamento do peso corporal é simplesmente gordura absoluta e massa corporal magra. Tá? E eles são sensíveis às variações de hidratação no estágio do ciclo menstrual também, né? Como eu comentei para vocês, né? Não é ideal você fazer nesse ciclo menstrual,
tá? Sempre quando você, tipo, sei lá, uma semana depois da menstruação, aí sim, tudo bem. E assume como constante de hidratação da massa isenta de gordura. Vamos lá. Vamos falar agora para vocês da montagem de treino. Gente, vocês viram que o iniciante ele é bem importante. A gente tem que passar por todas essas etapas aí: anamnese, entrevista pessoal, análise da composição corporal. Agora é que nós vamos começar a montar o treino desse indivíduo. Eu vou estar comentando para vocês um pouquinho da ficha de treinamento dele e aí depois a gente vai falar sobre a montagem de treino especificamente desse aluno. Na ficha de treino, tá? É muito importante, vocês podem ver que várias perguntas que tinha na anamnese, vamos perguntar aqui novamente. Qual que é o nível de treinamentos que ele está? Claro, o nome do aluno é interessante para vocês colocarem. Treinador responsável. Ah, professor, mas precisa preencher tudo? Sim. Uma informação é mais importante do que a outra. Tem que preencher tudo, sim. Quanto mais informações, melhor. Tá? Qual que é o nível que ele se encontra, iniciante, intermediário, avançado, qual que é a idade que ele tem, qual que é a data inicial, quando que ele vai começar o treino, né? Qual que é o objetivo do treinamento, se ele tem alguma restrição, observação, qual que é a frequência semanal de treinamento, né? E aqui você vai começar a periodizar, treinamento aeróbico, treinamento abdominal, e a periodização, se você quiser colocar alguma observação, alguma coisa, né? E aqui, esses numerozinhos aqui embaixo seria para contagem de treino. Tipo, veio um dia, veio 2, veio 3. Porque eu não gosto de trabalhar, por exemplo, você vai fazer esse treino durante um mês, daí depois você me procura, a gente vai trocar. Eu procuro fazer mais pela contagem de treinos. Porque durante um mês ele pode ser que ele vai 2 vezes na semana. Então, monta um treino que ele faça de 20 a 30 treinos. Então, claro, se for em nível iniciante, ele vai fazer uns 12 treinos, já está o suficiente para trocar de treino, tá? Não precisa mais do que 12 treinos. Vamos levar em consideração que ele veio 3 vezes na semana, 3, 6, 9, 12. Um mês ele já está trocando treino, se ele vê essas 3 vezes na semana. Né? Porque assim, se eu montar um treino de um mês e ele só vem uma vez por mês, como é que eu vou passar para outro treino? Por isso que eu gosto de fazer por contagem de treinos, tá? De toda vez que o indivíduo vir, ele vai estar assinalando aqui 1, 2, 3, 4. E aqui você vai fazer, por exemplo, vai riscar com mais força, lá no 12, né? Iniciante, tá falando. Vai riscar no 12, vai puxar uma flechinha, vai escrever trocar treino, porque é para o aluno lembrar. O aluno pode ser que vai esquecer. E se ele esquecer, ele vai ficar treinando 2, 3, 4 meses com o mesmo treino. Ele vai parar de fazer academia por causa que o professor não muda o treino dele. Só que você não falou para ele que ele tem que falar para você que tem que mudar o treino. Ele não sabe que você tem 200 alunos numa academia ou 1.000 alunos numa academia para você cuidar. Então, por isso, a comunicação é essencial. Você tem que falar para ele que ele tem que te procurar para você estar fazendo a alteração desse treino, porque é muito mais fácil ele te procurar do que você procurar ele ali. Claro, você está dando todo o atendimento para ele e tal, só que você tem várias fichas como na instrução para você cuidar. Né? Se você for personal, aí é diferente. Aí é diferente, aí é mais fácil você fazer controle. Mas se você está na instrução, já passa essa orientação para ele, já diga para ele qual é a importância dele fazer todos os treinos, e assim que terminar, ele já procura você para estar fazendo um novo treino. Tá? Então seria isso aí. Por mais que você está vendo ele todo dia, porque você não pega a ficha de todo mundo e fica olhando. Quem fica com a ficha na mão é o aluno, né? Você vai corrigir, você vai dar orientação, você vai fazer, você vai falar. Né? Então é bom você estar falando para ele aí, finalizar o treino dele também. E também para você não ser de chato, porque às vezes pode falar, tá mudando, aquele professor faz 4 meses que ele não mudou meu treino. Uai, porque também ele não solicitou, e talvez tá dando divergência de horários, você não percebeu, né? Então, por isso é bom, a comunicação é essencial aí, tá? Temos vários exercícios para vocês estarem utilizando no treinamento, independente se ele for iniciante, intermediário ou avançado. Na aula passada, pediram para mim passarem os nomes, tá, de todos os exercícios. Tá? A gente aqui está passando mais uma vez o nome de todos os exercícios para vocês. Tá? A questão do exercício de peitoral. Né? Todos os exercícios de peitoral. Então, aqui, por exemplo, né, tem essa coluna que é subdividido em musculatura. Peitoral. Supino reto, barra, halteres ou convergente. Supino inclinado, barra ou halteres. Supino declinado, barra ou halteres. Fly.
inclinado, declinado ou reto. Você sabe me dizer qual que é a diferença entre fly e qual que é a diferença entre fly e supino? Vamos falar de halteres agora. Qual que é a diferença entre fly e supino? Se vocês quiserem ligar a câmera aí para eu ver também vocês fazendo o movimento, tá? Fala que vocês estão aí me ouvindo, que eu já vou mostrar a diferença para vocês. Estão me ouvindo? Sim, professor, só não sei o exercício. Oh, beleza, beleza. Então, vou continuar aqui. Tá, então, supino seria esse movimento, certo? Eu estou deitado, né, de barriga para cima, né, de ventral, estou fazendo esse movimento, supino. E agora, quando eu vou fazer o fly, é com essa rotação, tá? Então, vocês imaginem eu deitado, o fly seria com essa rotação. Nos próximos slides, vocês vão ver que eu trouxe umas imagens, tá? Para vocês verem, para estar facilitando o entendimento também do nome de cada exercício. Vamos continuar aqui. Supino sentado, crucifixo, inclinado, declinado, reto, crucifixo no crossover, normal, inferior, pec deck, pullover com barra com halteres, flexão de braço, multipress, reto ou inclinado. Exercício de peitoral. É bom vocês deixarem também, né, algum espaço aqui para caso não tenha algum exercício, caso vocês saibam algum exercício, além desses aqui. Por exemplo, vocês poderiam me citar mais algum exercício, além desses que eu falei para vocês, de peitoral? Porque daí é bom vocês deixarem na ficha de treino, né, para o instrutor, porque às vezes tem mais algum e ele pode acrescentar ali também, tá? Na ficha, qual que é a sequência? Qual exercício vem primeiro, qual exercício vem segundo, qual exercício vem terceiro. Isso ali a gente vai estar analisando para série intermediário e avançado, tá? Subdivisão. Agora, para iniciante, a gente vai fazer mais de modo geral, né, que a gente vai trabalhar toda a musculatura. Dorsal, pula e costas, pula e frente, graviton aberto, fechado ou neutro, pull down, remada convergente, aberta, fechada ou neutra, remada sentada, mesma coisa, essas variações de aberta, alta ou fechada, remada curvada com barra, temos aberta e supinada, remada curvada com halteres, aberta, supinada, unilateral, remada cavalo, aberto, neutro, barra fixa, aberta, fechada, invertida, supinada. Tá, então, ó, poderia estar falando para vocês, poderia estar lendo para vocês aqui todos os exercícios, mas vocês podem ver depois. Temos aqui exercícios para deltoide, trapézio, tá? Tem espaço aqui para o professor escrever, mas também caso ele tenha algum que não tem aqui, que ele queira incluir na ficha, tá? Temos aqui as variações de bíceps, tá? Todas as variações de bíceps, rosca direta, rosca Scott, rosca concentrada, rosca alternada, ela pode ser normal, pode ser com giro, né? A rosca, por exemplo, rosca alternada normal. Rosca alternada normal. Rosca alternada normal. Pá. Pá. Rosca alternada normal com giro. Então, eu já estou fazendo esse movimento. Voltei. Fiz. Voltei. Posição inicial, martelo. Fiz. Voltei. Pode ser simultânea. Rosca simultânea. Pode ser rosca simultânea com giro. Simultânea com giro. Então, tem muitas variações, tá, de cada exercício que temos na nossa maravilhosa chamada musculação. Tríceps. Pulem, cross, inversa, tríceps corda, tríceps testa com barra com halteres, graviton, coice francês, mergulho, unilateral, supino fechado, paralela, tríceps garganta, arremesso e Scott. Membros inferiores, aqui temos uma listagem de exercícios para pernas também, tá? Então, vocês imaginem, por exemplo, ó, sequência, série, repetição e carga. Aqui, vocês imaginem que eu só cortei para ficar mais visível para vocês. Então, essa ficha ela continuaria aqui também, tá? Sequência, série, repetição e carga. Quando você vai estar trabalhando com iniciantes, vocês têm que analisar muito o princípio da interdependência. Qual que seria esse princípio? Que eu estou falando da volume e intensidade. Se eu souber dosar qual que é o volume, qual que é a intensidade correta,
Gente, a gente está falando aqui de êxito de pessoas, tá? De êxito de atletas. Por exemplo, grande quantidade é um volume, grande qualidade é intensidade, ou seja, a gente está falando da sobrecarga, tá? As duas variáveis, elas devem estar adequadas às fases de treinamento e são interdependentes entre si. Uma depende da outra, tá? Então, assim, na fase inicial de treinamento, tá? Por exemplo, no início, o que a gente vai priorizar mais? O volume e menos a intensidade. Então, especificamente hoje, a gente está falando sobre treinamento para iniciante. Então, vocês têm que levar em consideração o volume, tá? E não a intensidade. Claro que a intensidade vai influenciar também, só que agora, por exemplo, agora o que mais está contando é o volume de treinamento, tá? A intensidade a gente vai estar analisando por tentativa de ensaio e erro. Já vou explicar para vocês como é que se trata isso aí. Então, a escolha da incidência de sobrecarga ou no volume tem que estar respeitando praticamente dois critérios, tá? Entre o primeiro deles, a qualidade física visada e o período de treinamento. O que você quer com a qualidade física desse indivíduo e qual é o período de treinamento que ele tem? Por exemplo, se chegou um iniciante lá e passou num concurso público e quer fazer as provas físicas desse concurso público, você tem que saber quanto tempo que ele tem e como é que você vai trabalhar, qual que é a intensidade, qual que é o volume, tá? É disso que eu estou falando. Então, assim, ó, vocês analisem essa gravura aqui, ó. Resistência muscular localizada, que seria a própria resistência, flexibilidade, resistência anaeróbia, onde é que eu trabalho na musculação, ritmo, força e velocidade. Se eu trabalho com ênfase na intensidade nos treinamentos, eu trabalho mais essas variáveis aqui, e menos essas daqui. Menos resistência, menos flexibilidade, vai aumentando conforme resistência anaeróbia, ritmo, força e velocidade. Por exemplo, se eu vou passar um treino para um corredor de 100 metros rasos, ele quer velocidade, certo? Então, eu tenho que trabalhar a intensidade. Claro que a gente tem que levar em consideração o período de treinamento. Quanto tempo que ele tem para se preparar para essa competição? Né? Agora, vamos falar para aluno iniciante. O que eu tenho que fazer? Dar ênfase no volume dos treinamentos. Tá? Então, aqui eu não quero que ele seja veloz, eu não quero que ele seja forte, não quero que ele seja ritmado. A resistência anaeróbica, ele vai trabalhar na musculação. Flexibilidade vai também. E a resistência muscular localizada, que é a principal que nós estamos trabalhando na fase inicial de treinamento. Resistência muscular localizada e a resistência cardiorrespiratória, né? O indivíduo ele vai estar melhorando aí cada vez mais com o índice de treinamento dele, tá? Então, aqui a gente vai estar... Por exemplo, eu vou falar assim para vocês. Agora vocês estão vendo, né, que não é simplesmente chegar e malhar na academia, né? Você acha assim, não sei o quê, vou começar a fazer academia, tá? Vocês estão vendo que não é só chegar e malhar, não é só chegar... Não vamos falar malhar, vamos falar treinar, tá? Então vocês falam que o professor falou, gente, não é malhar, é treinar. Vocês vão treinar, tá bom? Então esquece esse slide que está falando de malhar. Vocês vão falar, vão treinar, a gente está treinando, tá? Você vai falar, mas não era só chegar e malhar para eu fazer a musculação, tal, eu quero ganhar massa muscular? Não, gente, não, vamos lá. O que nós temos que manipular e controlar as variáveis de treino, tá? Seleção do exercício, frequência das sessões, número de séries, número de repetições, carga dos exercícios, o tempo de recuperação, se vai ficar 40 minutos, 1 minuto, 40 segundos, 1 minuto e meio, 2, né? A velocidade de contração, o tipo de contração, isométrica, né? Dinâmica, enfim, qual que é a forma de fazer exercício, a postura ao fazer exercício, a correção das forças musculares, divisão dos treinamentos, tá? Hoje a gente vai falar um pouquinho do treinamento iniciante, que é um treino só, tá? A divisão vai ser quando a gente vai começar a falar de intermediário e avançado. Adaptar o treino às condições, porque tudo que você escreve não é uma bíblia, pode ser mutável isso aí, né? Então, você fazendo a prescrição, pode ser que depois você tenha as alterações, você vai estar fazendo essas adaptações do treino, por exemplo, algo que deu errado, que deu certo para um, pode ser que dê errado para outro, então você vai ter que adaptar, você tem que ter essa inovação, e você vai fazer o balanço de estímulos diferentes. E muito mais. Então, você faz várias situações, né? Onde que na periodização você tem que programar as variações do treino de maneira estratégica. Tá? Então, de tudo isso daqui que falamos, até então, no primeiro e segundo trimestre, a gente já falou sobre isso.
tá? Sobre essas partes aqui. A gente já conversou um pouquinho, a gente deu uma pincelada, e é claro, a gente vai estar especificando cada vez mais, tá? Então, a partir daqui, a gente vai começar a trabalhar essas variáveis aqui também, como eu falei para vocês, que a matéria toda, ela é cumulativa, tá? Então, não tem como eu esquecer isso e falar só sobre isso para vocês. Então, para vocês entenderem esses fatores aqui, essas variáveis, nós temos que ter uma noção disso. Por isso que eu falei que, às vezes, para vocês conseguirem responder uma resposta vocês responderem uma questão na prova, né, na atividade remota, vocês têm que saber o que a gente estudou lá de início, tá? Então, vamos lá, gente. Agora, essa foi a primeira parte da nossa aula, tá? Eu queria ver com vocês como é que está a questão do nosso campeonato de supino. Antes disso, eu quero saber se vocês têm alguma pergunta sobre o que eu falei para vocês até aqui. Tá dando para entender? Tá ficando legal? Tá meio complicado? É que é bastante coisa, eu tento trazer da maneira mais simples para vocês. Eu acho que tá tranquilo, professor. Tá legal, sim. Tá. Porque daí, se tiver uma situação assim que está meio difícil, meio complicado, vocês falam que eu posso mudar a metodologia de ensino também, tá? Mas então, eu acredito que está sendo bacana até então, né? Então tá, então vamos falar sobre a nossa atividade extra-classe. Não sei se ela vai acontecer esse mês, tá? Que é válido 50 pontos por bimestre. Só que vamos deixá-la pronta, porque se não for acontecer esse mês, que provavelmente não vai, vamos deixá-la prontinha já para o mês que vem. Então, essa pontuação vai para o próximo bimestre, daí se ela não for ocorrer esse mês, tá? Daí a nossa atividade remota, ela vai valer 100 pontos, tá bom? Então, estudem, se preparem aí que possivelmente possa valer 100 pontos a nossa atividade remota, tá? E aí essa próxima atividade valendo 50 pontos vai ficar para o próximo bimestre. Só que lembra que vocês estão em avaliação. Vamos lá. Vamos trabalhar da maneira que vai valer 50 pontos para esse bimestre. Vocês têm alguma observação para me falar em relação à a última vez que nós conversamos sobre atividade ou não teve nenhuma novidade ainda? Professor, foi definido as inscrições. Professor, a gente foi esses dias. Não, a gente foi esses dias lá falar sobre as inscrições, Jefferson. Foi durante a aula isso? Foi no final da nossa aula não lembro qual, segunda-feira, eu acho que foi. A gente foi lá na aula da Silvana, e daí o Thiago e a Fernanda falaram e já veio gente se inscrever. Ah, ok, beleza. E como é que ficou a questão das inscrições, então? Que eu sei, eles falaram para fazer com o Thiago mesmo, que estava na frente disso. Tá. E as inscrições estão como quilo de alimento não perecível, então? Eu não sei, eu ouvi uma coisa que não seria nada, mas não posso afirmar. Tá. E a questão da premiação, vocês conseguiram mais alguma coisa, além das troféus, medalhas, os R$ 100 da loja 7 e R$ 300 da mineração Drisner? Conseguiram mais alguma premiação ou por enquanto ficou por aí? Ah, tá, tem a coqueteleira da Shape Suplementos e o dinheiro também da RA Academia. Acho que ficou por isso, professor. Tá. E questão das normas e as regras, como é que vai ser? Ficou como repetição máxima ou a submáxima? Já analisaram as normas, as regras ou não? Sim, professor, foi feito um regulamento. Aham. Aí eu acho que ficou definido que vai ser 1 minuto para fazer o máximo de repetições possíveis. Tanto num quanto no outro exercício, né? Isso. E daí,
conforme for avançando as rodadas do torneio, a carga vai aumentando. Ah, tá. Então vocês vão fazer uma carga, por exemplo, a carga vai ser a mesma para todos os competidores? Isso. Na primeira, vai ser eliminatória simples. Então, na primeira rodada vai ser uma carga, para a segunda rodada vai ser aumentada essa carga, vai ser maior. Terceira e assim sucessivamente, até encerrar. Ah, legal. E vocês já pensaram no quanto vai ser o inicial ou não? Eu só não lembro, eu acho que foi definido sim, professor, mas eu não lembro agora de. Porque isso é importante vocês falarem no ato da inscrição, tá? Para não do aluno fazer, por causa que daí, senão vai que o aluno chega lá, vai fazer a prova e ele já fala, tipo, a carga inicial ele já não consegue, né? Então é bom vocês já falar Prof, no eu ato da sei inscrição. que quando um menino veio fazer a inscrição com o Thiago, ele pediu sobre como ia fazer e o Thiago explicou que era sobre repetição mesmo. E eles estavam achando que era, às vezes, por conta do peso, né? Mais Do peso. carga. Mas não, Aham, seria repetição. tá. Tá, mas aí vocês têm que definir certinho com qual o peso que vai iniciar o supino e qual o peso que vai. Vocês definiram se vai ser agachamento ou leg press? Vai ser leg press. Leg press. Tá. E o marketing, vocês já estão elaborando as artes, não? Como é que tá? Já está tudo pronto? Sim, já Por- tá pronto. Já foi divulgado alguma coisa no Instagram. tá. Aí vocês, sendo a hora que vocês forem divulgar, para que eu possa avaliar, vocês marquem eu, tá? Marque o professor Robson também. Aí marque a Unipar. E quanto mais vocês marcarem mais alunos que vocês têm conhecimento, que vocês têm contato, melhor, tá? E quanto mais disseminar o marketing, Ah, melhor. ok, beleza. Tá? E para mim estar avaliando o marketing também, se eu não ver, eu não consigo avaliar, tá? Então vocês têm que marcar também para estar olhando. E se possível, vocês estarem encaminhando para mim as normas e as regras não só as normas, as regras. Mandem para mim um documento dizendo qual que vai ser o dia, qual que vai ser o horário, o número máximo de participantes, o número mínimo de participantes, as normas, as regras da competição, faça um documento do campeonato para mim, qual vai ser a premiação, tá? E encaminhe no meu e-mail, fazendo favor, tá? Eu gostaria que vocês encaminhassem para mim porque semana que vem vocês estão de prova, tá? Vocês estão em prova, né? Então aí seria interessante vocês encaminharem esse documento aí para mim no mais tardar até sábado, tá? Até dia 12. Manda, encaminhe no meu e-mail. Vou estar passando meu e-mail aqui, ó. E além de vocês estarem passando para mim essas informações, eu quero que vocês coloquem certinho quem que tá ficando responsável por determinada situação. Por exemplo, as inscrições vocês podem subdividir em vários setores. Quem que fez isso, quem que fez isso e quem que fez isso. Tá? Eu quero que vocês coloquem para mim certinho, sejam bem verdadeiros nessa parte aí. Tá? Quero saber o que cada um fez até agora. Tá? Um relatório do que vocês fizeram até agora. Tá? Inclusive com as normas, as regras, o que mais? Professor, Oi. eu não ouvi. Você vai já contar esse bimestre ou não? Não, vai ser o seguinte: se vocês estão sendo avaliados a todo momento, tá? Para valer 50 pontos. Se o campeonato for ocorrer nesse bimestre, já vai valer para esse bimestre. Agora, se ele for ocorrer depois, né, no próximo bimestre, por causa da pandemia e tal, não sei como é que vai ficar isso aí vai valer para o terceiro bimestre, e não para o segundo, tá? Porque se não for valer para esse bimestre, aí vai ser pontuado 100 pontos atividade remota. Mas se for valer, vai ser 50-50. Tá? De qualquer forma, vai ser válido 50 pontos ou para esse bimestre ou para o próximo. Tá ok? Ok. Tá certo, então, pessoal. Essa foi a primeira parte da nossa aula. Vamos fazer
10 minutinhos de descanso agora, tá? Daí vocês já voltem aqui para a sala de aula, agora é 9h27, 9h37, a gente começa a segunda parte da aula, ok? Já já retornamos.